Olá, queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Emerson Fernando e falarei a respeito do tema Pensamento Espírita ao longo do tempo. Pois bem, sabe-se que a data de 18 de abril de 1857 marca o início do Espiritismo. Sabe-se também que muitos espíritos de luz vieram ao plano terrestre, muito anterior a esta data, espalhar a mensagem de luz do plano espiritual. Figuras icônicas como Santo Agostinho foram psicografadas, provando assim a existência desses espíritos. Sabemos igualmente que o espírito com maior iluminação que veio a esse plano foi Jesus Cristo. No entanto, faço um convite a vocês para que possamos analisar pensamentos anterior ao calendário cristão, como nós o conhecemos, que podem ter sido, talvez, um início de um pensamento no sentido espiritual, correlacionando-se com a imortalidade da alma, o aprendizado da alma, sua evolução e sua evolução para planos extraterrenos. A Grécia Antiga, do século 7 a.C. até o século 4, como veremos, foi um berço que fomentou de forma muito rica este pensamento sobre a imortalidade da alma. Pois bem, analisaremos Platão, um filósofo grego do século 5 a.C. Para ele, a alma é imortal e existe antes de nascermos e depois de morrermos. Além disso, o autor considera que a imortalidade da alma gera a sua reencarnação no mundo material, e tal reencarnação é estruturada com ideias inatas, que são aquelas com as quais nascemos e não são produto de experiências adquiridas. Seriam as nossas inclinações para situações que podemos ter maior ou menor facilidade para desenvolver, considerando essas ideias inatas existentes em nós, justificando a reencarnação. Determinadas fraternidades religiosas antigas, como o orfismo, que era um culto greco-romano vigente entre os séculos 5 e 7 a.C., mantinham a mesma crença na imortalidade da alma. Que a alma podia se refugiar em um corpo encarnado, como um ser humano ou outros mamíferos. Essa corrente filosófica orfismo influenciou outras correntes como os pitagóricos e os socráticos. Os discípulos de Pitágoras foram profundamente influenciados e influenciaram, por sua vez, Platão, que defendia igualmente que o espírito encarnava diversas vezes e tinha a intuição de que o planeta Terra era circundado por 7 círculos planetários e uma 8ª faixa de estrelas estáveis. A atuação do Criador emanaria de um campo situado além desta última esfera e seria responsável pela movimentação do universo. Pois bem, dando continuidade, através do pensamento platônico, a reencarnação se converteu em um dos elementos mais significativos da mentalidade ocidental na antiguidade. Com este conceito, o filósofo transcende as doutrinas de Sócrates, o seu mestre, e Pitágoras, influenciador de Sócrates, transcende e ele enfoca este tema principalmente em seus diálogos encontrados na obra A República, que serve como referência para interpretarmos o pensamento da imortalidade da alma no autor. Para finalizarmos, podemos observar que para Platão, ele descreve em sua obra uma visão e uma trajetória humana cíclica, através da qual o homem atravessa períodos de morte e renascimento. Segundo ele, morrer não significa atingir o fim da vida, pois somente a matéria deixa de existir.
a alma continua sua viagem, mais viva do que nunca, nascendo de novo em outro organismo humano e principiando uma nova etapa que se somará às existências anteriores, trazendo então o conceito de ideias inatas, como falamos de início. O filósofo também afirma que a alma humana, ao percorrer o caminho traçado pelas divindades, terá o poder de mirar as verdades eternas, as quais se encontram na esfera superior dos céus, em uma região que se assemelha a uma residência metafísica denominada hiperurânio, ou seja, o famoso mundo das ideias, elaborado por Platão, do qual a realidade material é apenas uma mera reprodução. Dito isso, finalizo com essa curiosidade a respeito do pensamento espírita ao longo do tempo. Um pensamento que nos guia para uma evolução espiritual através do aprendizado que a alma desenvolve, tendo em vistas que esta mesma alma passa por várias etapas que lhe trarão o conteúdo pretendido para que se aprenda e se evolua. De certo modo, não distante disso, estão as ideias inatas desses autores citados, ao referir-se à alma como algo que jamais morrerá.